os carboidratos. Nós vamos falar aqui, por exemplo, nós temos os monossacarídeos. São os açúcares simples. Os monossacarídeos, eles vão estar formados aí por carboidratos que são constituídos de 3, 3 até 7 carbonos. Aqui eu só trouxe até 6, né? Pois é, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu só trouxe até 6, ok? Então os monossacarídeos são os carboidratos, são os açúcares individuais, sozinhos, como por exemplo a glicose. A glicose ela é formada por 6 carbonos. E os carboidratos, os monossacarídeos, eles obedecem a seguinte fórmula. Os monossacarídeos obedecem a essa formulazinha aqui, ó. A fórmula é 6H2ON. O que é que isso significa? Gente, entenda a palavra. Entenda a palavra carboidrato. Carbono, hidrato, água. A molécula de carboidrato nada mais é do que um carbono hidratado, H2O, junto a um carbono, certo? Quando eu digo a vocês que a glicose é um carboidrato formado por 6 carbonos, o que é que eu estou dizendo? Então, olha para aqui, ó. Usando a fórmula N, então nesse caso vai representar 6. 6 vezes 1, C6. 6 vezes 2, H12. 6 vezes 1, O6. Essa é a fórmula básica dos carboidratos. C6, H12. O6 são os carboidratos formados por 6 carbonos. Então, carboidratos que vocês devem ter em mente, pelo menos dentro dos monossacarídeos, é a glicose, causa doença, você corre o risco de ficar diabético, certo? E a glicose ela é uma hexose, formada por 6 carbonos, e 2 pentoses, que é a ribose, que forma o RNA, e a desoxirribose, que forma o DNA. Então, tenha esses carboidratos em mente. Então, gente, a glicose ela pode polimerizar. Então, ela é um monossacarídeo, ela pode formar polissacarídeos, certo? E aqui eu vou falar sobre os 4 principais polissacarídeos. Nós temos 2 polissacarídeos de estoque. Veja que interessante. Lipídio é reserva, professor. Carboidrato é fonte de energia. Pois é, gente, mas nós também conseguimos guardar uma reserva de carboidrato na forma de glicogênio. Você foi ali, tomou seu café da manhã e saiu, foi estudar, foi para a escola. Você vai ficar 3, 4 horas sem comer nada. O que é que o seu corpo faz? Ele pega a glicose do café da manhã, transforma ela em glicogênio, que é um polímero. Ele pega 30 a 60 mil moléculas de glicose, liga uma na outra e guarda, forma um cristalzinho de glicogênio. E ao longo do dia ele vai quebrando esse glicogênio e liberando a glicose que você precisa para suas atividades. As plantas fazem algo muito parecido. Bateu o inverno, ela aproveita que tem água, realiza fotossíntese e produz carboidrato. Lembra? Carboidrato, carbono hidratado. Tem que ter água, tem que ter carbono. Então as plantas conseguem pegar a água e o carbono, fazem fotossíntese e produzem carboidratos. E aí no período de chuva, ela armazena grandes quantidades de carboidrato na forma de amido. Então o amido é um polímero de glicose, é um polissacarídeo. Então quando você come amido, você está comendo glicose. Professor, não é doce. Pois é, glicose geralmente não tem sabor doce não. Interessante. A gente costuma associar carboidratos a sabor doce, mas não, jovem. Nem todo carboidrato tem sabor doce. Tem carboidrato que tem sabor de nada, como o amido, certo? Que é glicose. Então, esses 2 são para reserva. E aí, quando bate a seca, a plantinha está lá morrendo, não tem chuva, ela vai utilizar o amido que ela armazenou durante a chuva. Ao passo que nós temos alguns carboidratos, a glicose ela também pode atuar com função estrutural. Nós temos, por exemplo, a formação da quitina, o que forma o exoesqueleto dos artrópodes. Sabe quando você pisa numa barata que ela quebra, aquela carapaça dura que tem ao redor dela se quebra todinha? Aquilo ali é glicose. Aquilo ali é quitina. Vixe, professor, então os chineses é que estão certo, né? Comendo inseto aí, comendo esses insetos, aí eles têm carboidrato à vontade. Não mesmo. Aqui nós não conseguimos. Para digerir quitina, nós precisamos da quitinase. Para digerir amido, nós precisamos da amilase. Então tem que ter uma enzima para digerir cada um.
certo? Nós temos a amilase, nós conseguimos digerir o amido, a amilase está presente na nossa saliva, a amilase salivar, ou pitialina, se preferir. Então nós temos as enzimas para digerir glicogênio, nós temos a enzima para digerir amido. Nós não produzimos quitinase, nós não conseguimos quebrar glicogênio. E celulose, nós não produzimos celulase, nós não conseguimos quebrar celulose. Então, se você comer papel, por exemplo, isso não serve de alimento para seres humanos. Os seres humanos não conseguem quebrar papel, certo? Se você viver sua vida comendo só, sei lá, alface a vida todinha, cara, você vai morrer de fome, porque a alface ela é muito rica em celulose. A celulose ela forma a parede celular da célula vegetal, é fibra. É saudável, é muito saudável, mas nós não conseguimos extrair energia da celulose. Certo? Fibras são extremamente saudáveis, mas nós não conseguimos digerir. Do jeito que ela entra, ela sai. Experimente engolir um milho inteiro ou um feijão inteiro e você vai perceber que ele vai sair do mesmo jeito. Por quê? Porque ao redor desses grãos nós temos uma camada de celulose. Aquela casquinha que reveste o milho, aquela casquinha que reveste o feijão é celulose. Nós não conseguimos digerir. Daí a necessidade da mastigação para quebrar a proteção de celulose e a gente conseguir digerir o que está dentro. Certo, pessoal? Então esses são alguns carboidratos que vocês devem ter em mente. Vamos falar um pouquinho sobre os principais lipídios que